Seja muito bem-vindo, Márcio Siqueira. Estamos aqui para mais um vídeo, seu psicólogo, hoje falando para você então sobre perdão. Perdão não é amnésia, perdão é uma coisa, amnésia é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que é importante a gente entender isso? Porque as pessoas às vezes dizem assim: ah, você fala que perdoou, mas você lembra. É claro que você lembra. Você lembra porque não arrancou um pedaço do seu cérebro. Você não está com Alzheimer, então você lembra. Lembrar é normal. A gente criou uma ideia de que quem perdoa esquece. A Bíblia é verdade. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Deus ele não se lembra das nossas transgressões. E assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Deus também, quando Ele nos perdoa, Ele se afasta dos nossos pecados e lança os nossos pecados nas profundezas do mar, conforme vai dizer Miqueias. Tá certo, legal. Mas não é que Deus não se lembra literalmente do que aconteceu. É só que Ele não insiste no processo de imputação de culpa sobre a vida do indivíduo. Mas Deus se lembra. Deus se lembra. Só que não necessariamente ele está culpando. É muito mais esse o sentido do que Deus ter uma amnésia. Ah, o quê? Não, não lembro disso não. Da mesma forma nós, seres humanos. Da mesma forma nós, seres humanos. Eu posso perdoar e ainda lembrar. E a grande questão é que nós vamos precisar olhar para o perdão como um processo e não para o perdão como um evento único. Evento único assim, te perdoei, ai, tá bom, e a gente chora, etc. E acabou, e eu nunca mais sofro por isso. Evento único. Acontece também um perdão como evento único? Acontece. Mas na maior parte das vezes é um processo. O que é um processo? Você perdoa hoje, tá bom, não perdoei, tá bom, perdoei. Aí amanhecemos de novo. Ai, desgramado, o bicho pegou meu cartão, arrebentou. Agora eu tô aqui todo lascado porque esse desgramado pegou meu cartão e não tá me pagando. Ah, miserável. Não, não, mas eu já perdoei, não vou ficar alimentando isso de novo. Você tá vendo? Você já tinha perdoado ontem. Você perdoou ontem? Perdoou. Só que hoje você está tendo que lidar com as consequências desse erro, desse amigo que pegou o seu cartão e hoje está te fazendo mal de novo. Como está te fazendo mal de novo, novamente você está lidando com as consequências do erro do outro, então você está sofrendo. E quando você sofre, a sua tendência natural é de voltar para esse indivíduo, voltar para essa pessoa, para essa situação que te trouxe dor. Entendeu? Então, o perdão, ele tem a ver com a capacidade humana de lidar com a ruminação. A ruminação, sabe, o boi, ele come, depois você volta lá, o boi tá, mas esse boi não tem nada para ele comer, o que ele tá comendo? Ele come, vem para cá, depois volta de novo, e aí ele rumina aquele alimento. E o cérebro humano também é bem bovino. Ele adora ficar ruminando as coisas. Falou uma coisa, resolveu, brigou, aquele negócio todo, depois a briga já acabou e o cérebro tá ruminando. E o cérebro tá mastigando o quê? Tá ruminando uma situação que foi vivida no passado. Então, você vai perdoar. É possível que você perdoe. Perdoa de todo o coração. Não quer dizer que você não perdoa de todo o coração. Mas você ainda se lembra, ainda te machuca, ainda tem uma ferida aberta. Então, o perdão, ele é muito mais um processo do que um evento. Muito mais um processo do que um evento. E você vai ter que lutar para perdoar de novo amanhã, para perdoar de novo semana que vem, para perdoar novamente daqui um ano, para perdoar de novo em outros momentos. Entende? É, essa ideia do perdão, ela é muito poderosa, né? Tem muitas histórias assim que são muito impressionantes de pessoas que tiveram seus filhos, foram assassinadas e foram lá e perdoaram o assassino. Que é um ato mais grandioso que esse do que alguém que perdoa o assassino de seus filhos. Isso é muito profundo. Mas essa pessoa perdoa agora, tá? Mas talvez amanhã a raiva venha de novo crescendo no coração. Por que essa pessoa fez isso? Tirou meu filho de mim? Porque os sentimentos, gente, eles não são assim. Os sentimentos, eles são assim, ó. É essa loucura que são os sentimentos. Você acordou, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, tem dia que você tá disposto, tem dia que você não tá disposto, tem dia que você fala hoje vai dar tudo certo, tem dia que você sai de acordo e fala hoje já não vai dar nada certo, e tem dia que no mesmo dia você tem 10 sentimentos dentro de você, 100 sentimentos, 1000 sentimentos, porque a vida humana, ela é esse negócio.
Ela é essa montanha russa, ela é esse vai e vem, ela é esse negócio em cima e embaixo, de um lado e do outro. Ela não é essa rocha, ela é essa palha sendo levada de um lado para o outro. Os nossos sentimentos, eles são assim. Por isso que quem vive baseado nos seus sentimentos, ele vive num castelo de areia. Quem é regido pelos seus sentimentos, ele mora em um castelo de areia. Todo mundo sabe que vai cair. Porque numa hora tá bem, noutra hora tá mal, noutra hora tá. A mente mente. A mente mente. A mente cria histórias, cria sentimentos. E de repente você estava bem, agora você está triste. Você está triste por quê? Porque você se lembrou do que fizeram com você 10 anos atrás. Aquela pessoa que te abusou, aquela pessoa que pegou o seu cartão de crédito, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te ofendeu. A mente, ela está voltando, ruminando de novo esses sentimentos. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi, essa pessoa havia sido traída, né? E isso trazia muita raiva para ela, muita raiva, porque ela se sentia presa. É como se a pessoa que a traiu continuou a vida e ela ficou presa. E enquanto ela se sentia presa desse jeito, de fato a vida dela não andou, porque ela estava presa a essa mágoa, presa a esse rancor. Se a sua vida não anda, depois de um divórcio, depois que você fez a sociedade com uma pessoa, essa pessoa pegou todo o dinheiro e te abandonou, depois que os seus filhos se voltaram contra você, depois que o seu patrão, de alguma forma, simplesmente te descartou, ou seja, um tipo também de traição, e aí você fica, mas minha vida tá assim porque meu patrão me demitiu, ele foi injusto, ele foi mal. Ah, minha vida tá assim porque eu fui abusado quando eu era criança. Ah, minha vida tá assim porque meu pai, a minha mãe, minha esposa, o governo. Enquanto eu tô preso nesse processo, não tem crescimento. Você só consegue sair dessa prisão quando você para de aceitar a ruminação constante na sua vida. Essa ruminação constante. Esse movimento constante de ressofrimento. Imagina que você está dirigindo, uma pessoa pegou o carro, não encheu o tanque e aí acabou a gasolina no meio da estrada. Estava indo para viagem, acabou a gasolina e pronto. E aí aquele desespero, tem que pegar uma carona com alguém, tem que ir no posto para pegar gasolina, para vir aqui e tal, pede carona para os outros. Estragou seu dia. Você ia chegar lá cedo, mas agora vai chegar super atrasado por conta disso. E aí, beleza, você conseguiu a gasolina em 2 horas, com 2 horas o carro parado, mas foi, arrumou a gasolina, voltou, abasteceu e perna para que te quero. Tá você de novo na viagem. Mas você ficou 2 horas sofrendo ali com essa situação, tá? Mas agora você já passou disso. Você já dirigiu 200 quilômetros depois do lugar que o carro parou, mas você ainda tá, desgramada, pegou o carro e não abasteceu. Se ela tivesse abastecido, eu não tinha me atrasado. Se eu não tivesse me atrasado, agora eu não estaria doido. E você já sofreu. Por que você está sofrendo de novo? Para que você está sofrendo de novo? Você está voltando de novo a sofrer. Você não está mais lá, você já passou daquilo. Então por que você insiste em voltar com o seu sentimento para aquele mesmo lugar? Você já passou dele. Apesar de você já ter passado dele, você insiste em voltar. O carro parou, foi a 100 quilômetros atrás. Você já passou, já está no ar-condicionado, a sua viagem já está seguindo. Mas então pare de viver como se você estivesse lá. Pare de viver como se você ainda estivesse lá. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Porque quando a gente não consegue captar essa questão, a gente vive se tropeçando em sentimentos, em emoções, em passado e vive preso no passado, porque minha mãe não me amou, tudo bem, ela não te amou, mas agora ou você cuida de você ou ninguém vai cuidar de você. E se você não quiser perdoar sua mãe, o seu pai, o seu patrão, o seu ex, ok, mas é aquela velha história. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
Você não vai ganhar nada com isso. Quer guardar mágoa? Guarde. Mas você está tomando veneno e está esperando que outra pessoa morra. Quem guarda mágoa toma veneno e espera que outro morra. Vou tomar esse veneno aqui, eu quero ver se o outro não vai morrer. Morre, desgramado, morre, desgramado. Mas eu que estou tomando veneno. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Quem guarda mágoa está tomando veneno e está esperando que o outro morra. Então, como não guardar mágoa? Você vai ter que lutar, você vai ter que dialogar, você vai ter que educar a sua mente sobre isso. Voltou a ruminar aquela história? Ah, desgramada, deixou o carro sem gasolina. Ops, eu preciso ter consciência do que eu estou pensando. Eu preciso ter um metapensamento, uma metacognição, que é a sua capacidade de pensar sobre o que você está pensando. No que é que você está pensando agora? Ah, eu estou pensando sobre a minha esposa que pegou o carro e não abasteceu. Ok. Eu quero continuar pensando sobre isso ou eu quero ocupar a minha cabeça com outra coisa? Ah, eu irei ocupar a minha cabeça com outra coisa. Com que eu irei ocupar a minha cabeça? Já sei, vou colocar aquele audiolivro que eu tanto gosto de ouvir. Ah, então, eu primeiro observo o que está acontecendo, o meu sentimento, e nós somos uma sociedade que não sabe mais observar sentimento, pensamento. A gente está vivendo todo mundo doido, todo mundo doido, todo mundo doido. Então, primeiro eu tenho que observar. Eu estou estressado, maxilar, coração. Por que eu estou nervoso? Eu quero continuar nervoso? Não. O que é que eu posso colocar no lugar desse pensamento que está me irritando tanto? O meu ex, a pessoa que eu emprestei o cartão de crédito. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Qual caminho eu posso tomar diante disso? Entendeu? Agora eu estou deixando de ser espectador e estou assumindo o palco. Eu estou saindo do banco do carona e estou sentando no banco do motorista. Antes eu estava sendo conduzido pelo meu pensamento e agora eu estou conduzindo o meu pensamento. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Você ser conduzido pelo seu pensamento e você conduzir o seu pensamento tem uma diferença enorme. Em um caso, você é levado pelo seu sentimento. No outro caso, você direciona o seu pensamento, o seu sentimento. É verdade que não dá para controlar, assim, matematicamente, rigidamente, botar ele dentro desse quadradinho aqui, você não consegue. Mas você consegue meio que ir guiando ele, conduzindo ele. É como se você não pudesse tocar nele, você está na água, tem uma mancha de óleo, não dá para você pegar aquela mancha de óleo, mas você pode ir conduzindo ela, jogando água, mexendo ali na correnteza, você consegue levar essa mancha de óleo para longe de você sem pegar. Pegar e ter um controle dela, você não vai conseguir. Ter um controle do seu pensamento, você não vai ter um controle absoluto. Mas é possível você direcionar. E você só direciona quando você tem consciência. Consciência do que você está pensando, consciência do que você está sentindo. Então voltou aquela mágoa, voltou aquela raiva, voltou aquele rancor, voltou aquele desprazer. Deixa eu ter consciência do que está acontecendo comigo. Eu quero continuar pensando nisso? Sobre o que é que eu estou. Repetindo as perguntas, sobre o que é que eu estou pensando? Pausa e anota. Pausa e anota. Se você quer macete, está aqui, ó. O ouro está aqui. O que é que eu estou pensando agora? Ah, estou pensando no meu primo que pegou o meu cartão de crédito, arrebentou meu cartão de crédito e me deixou cheio de dívida. É o que eu estou pensando. Eu quero continuar pensando sobre isso? A resposta pode ser sim, ou a resposta pode ser não. Se a resposta for sim, diante disso, então eu continuo. Mas se eu estou percebendo que esse pensamento não está me fazendo bem, então talvez a resposta seja não. E se eu não quero continuar pensando nisso, eu preciso substituir esse pensamento. Não dá para não pensar em nada. Não pense, não pense, não existe, gente. O que é possível que eu faça é que eu conduza o meu pensamento para outra direção.
E isso é possível, conduzir o meu pensamento para outra direção. Eu posso ligar para minha mãe, eu posso botar um audiolivro, eu posso fazer alguma atividade que ocupe o meu pensamento, eu posso mudar aquela conversa. Tá tendo aquela discussão entre casal, a situação tá ficando quente, vamos diminuir a pressão, vamos falar sobre uma coisa que seja mais tranquila, mais amena entre os dois. Então eu estou diminuindo essa tensão, diminuindo essa pressão, diminuindo é, esses componentes que podem trazer um efeito muito negativo. Tudo bem? Tá fazendo sentido para você? Então deixa o like. Me diz aqui, para você é fácil ou é difícil? O que você acha que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Lembre-se que o indivíduo que é assaltado só tem uma coisa pior do que você ser assaltado. Sabe o que é? Não? Você ser o assaltante. Ser assaltado é muito ruim, mas ser o assaltante é muito pior. Por quê? Porque o assaltante, ele vai ter que lidar com a consequência, ele vai ter que lidar com a consciência, ele não vai ter como fugir da própria consciência. Para onde for, ele vai ter a consciência do erro que ele fez. Então, ser assaltado é muito ruim, mas ser assaltante é muito pior. Ser traído é ruim, mas ser o traidor é péssimo. Ser a pessoa que emprestou o cartão é ruim, mas ser a pessoa que pegou o cartão do primo e estourou o cartão é muito pior, porque ele está destruindo o próprio caráter, destruindo a própria vida. Quem destrói o caráter destrói a vida, mesmo que viva e curta e etc. Mas sem caráter, o que essa pessoa está fazendo na Terra? Isso pensando só no agora, tá? Sem pensar no juízo de Deus. Sem pensar no juízo de Deus. Então, ser assaltado é ruim, mas ser o assaltante é muito pior. Perdoar é um ato nobre, mas não significa reconciliação. Eu te emprestei o cartão de crédito, você estourou meu cartão de crédito, eu te perdoo, mas eu não te devolvo o cartão de crédito. Eu não te devolvo o cartão de crédito. Eu não te empresto de novo um cartão de crédito. Eu posso doar para você. Ah, tô precisando de um saco de cimento, presta o cartão de crédito, eu tô precisando comprar um saco de cimento, então tudo bem, então eu compro o saco de cimento e te dou. Gente, tudo que envolve dinheiro, dinheiro não se empresta. Dinheiro se dá. A menos, claro, que você trabalhe com isso, tá, gente? Num banco, é outra coisa. Falando nós, réis mortais, dinheiro não se empresta, dinheiro se dá. Eu posso te dar um dinheiro, se você não me devolver, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Eu tenho consciência disso. E beleza, aí se daqui 2 meses você me devolver o dinheiro, ótimo. Posso pegar esse dinheiro, posso doar para outra pessoa, posso dar uma oferta na igreja, posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Mas o dinheiro do meu aluguel, vou tirar o dinheiro do meu aluguel para você pagar a prestação da sua moto, contando que você vai me pagar no dia 15, é o roteiro certo, 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 certo para tragédia, para destruir um relacionamento. Não vá por esse caminho. Quando eu era criança tinha uma música que dizia assim: então a mamãe falou baixinho, não vai naquele cantinho, mas o peixinho teimoso foi naquele cantinho. E lá tinha uma cobra feia, grossa, comprida. Papou o nosso peixinho. E aí começava a música, essa era a introdução. Música dos anos 90, tá? Então, o que eu tava falando mesmo? Tá, reconciliação, perdão não é amnésia, como nós já falamos. Perdão é a sua capacidade constante de lidar com a sua ruminação, de você desviar o seu pensamento, fazer um desvio intencional da sua atenção, que é o nome dessa estratégia que eu chamo. Outros autores vão ter outros nomes, mas eu gosto desse. O último ponto que eu falei para vocês, perdão não é reconciliação. Você pode perdoar seu marido, mas não significa que vocês têm que viver juntos. Você pode perdoar seu filho, mas não significa que vocês têm que conviver no mesmo lugar. Você pode perdoar a pessoa que te roubou, mas não significa que você tem que deixar a casa aberta para essa pessoa entrar de novo. Perdão
não é sinônimo de reconciliação. Pelo amor de Deus. Aprenda isso. Aprenda isso, você vai, você empresta o dinheiro, essa pessoa não te paga, aí você empresta de novo, ela não te pagou nem o da última vez, você está emprestando de novo. Aí depois você empresta de novo, aí depois você está reclamando, fulano é enrolado e tal. Mas é você que está dando corda para ele, ele só é enrolado porque você está dando corda. Se você parar de dar corda, ele vai parar de te enrolar, enquanto você der corda para ele, ele vai te enrolar mesmo. E ele é enrolado e você sabe disso. E às vezes a gente quer tentar entender a cabeça do outro. Por que que o outro me traiu? Por que que o outro fez assim? Por que que o outro fez assado? Vou contar uma história para você. Tem uma história que é muito interessante, de um homem que estava andando na floresta e de repente ele foi picado por uma serpente. E aí aquele homem ficou doido, foi atrás daquela jararaca e revira pedra e corre atrás da jararaca, a jararaca, e ele correndo atrás da jararaca e mexe em árvore e cai no riacho e sobe na pedra e vai. Quando ele tava quase chegando perto da jararaca, o veneno começou a fazer efeito nele, cai. Ah, ah. Aí enquanto ele tá lá caído, alguém passa naquela trilha, encontra aquele homem, bota o homem nas costas. E enquanto tá ali com aquele homem nas costas, fala: rapaz, o que você tava fazendo? O hospital é pro outro lado. Ele falou: eu sei que o hospital é pro outro lado. Aí o homem que tava levando, ele falou: então por que você tava correndo para a direção oposta do hospital? Ele falou: não, porque eu queria pegar a cobra. Aí o homem falou: mas por que você queria pegar a cobra? Porque eu queria saber por que é que ela fez o que fez comigo. Olha a loucura disso. Tem gente que ao invés de estar correndo pro hospital, tá correndo para tentar entender por que é que o outro fez o que fez. O outro fez o que fez porque é a natureza dele. A cobra mordeu porque essa é a natureza da cobra. Essa é a natureza da cobra. A natureza da cobra é morder. A natureza da cobra é morder. E se a natureza da cobra é morder, o que ela vai fazer? Morder. Então, se a natureza dessa pessoa é essa, por que você está insistindo em correr para ter a resposta dessa pessoa? Ele está agindo conforme a natureza dele, dela. Vá para o hospital e pare de correr, de tentar entender essas coisas. Você não precisa de explicação. Você precisa é de ajuda. Então, procure uma terapia, fale para um amigo, a religião, tem 1000 coisas aqui que podem te ajudar nesse processo, tá? Então, vá com calma, entenda, você vai perdoar, mas ainda assim vai doer, você vai ter que lutar contra esses sentimentos depois, semana que vem, ano que vem. É natural isso. Em alguns casos, Deus vai vir, vai tirar o sentimento e acabou. Em outros casos, não. Você vai ter que lutar contra esse sentimento hoje, lutar contra esse sentimento semana que vem, lutar contra esse sentimento daqui a um ano. E é assim. E é assim. Tá bom? A gente finaliza por aqui. Qual o tema? Fala pra mim qual o tema da semana que vem. Fala aqui o tema e eu vou selecionar um desses temas para a gente falar no nosso próximo vídeo. Beleza? Um abraço para você e até lá.